Que bom, que maravilha estarmos de volta para mais uma celebração ao Senhor. Eu quero dizer para você que vai estar sendo ministrado por este vídeo, pelo nosso canal no YouTube, se sinta abençoado, se sinta abençoada. Olha, Deus nos escolheu, Deus nos amou primeiro, nos chamou para que nós pudéssemos amar a sua vida. Então, se sinta na sua igreja, se sinta em casa. Caso você não tenha igreja, não esteja se congregando, tá bem? Então, Deus tem uma palavra hoje poderosa para os nossos corações. Abra sua Bíblia, igreja, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele se foi e deitou. Versículo 6. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Continua a falar conosco, Senhor. Já falastes através dos louvores, através da leitura de abertura, através da ministração da oferta. Agora, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fala conosco através da Tua palavra, em um nome único e sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O Chamado. Diga comigo assim: o chamado. Você já deve ter ouvido essa expressão: essa menina, esse menino é uma joia rara. Na realidade, a expressão raridade vem de algo que é raro, que não é abundante, que não acontece com frequência, que existe algum mérito e é algo extraordinário.
Era esse contexto que se encontrava o dia que Deus se revelou para Samuel, o dia que Deus o chamou, o dia em que Deus o comissionou. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20. Você percebe que existem duas vertentes e dois caminhos, seguindo uma só direção. Primeiro, Deus se revela como Pai, mas não como qualquer Pai. Deus se revela como o Pai que ama os seus filhos. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Como é sério? O que é que o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Criador de tudo e de todos, o que é que Ele está nos revelando através da sua palavra? Que nós somos disciplinados para perseverar. Mas interessante que Deus é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso para com seus filhos, que Ele diz assim: olha, se eu não disciplinar você, logo você não é meu filho legítimo, você é bastardo. Porém, eu entreguei meu único filho por amor a você. Então eu vou na tua direção. E quando você me desobedecer, quando você errar, eu disciplino você. Deus é maravilhoso demais. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 8, ele diz: mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Segundo, a segunda vertente, o segundo caminho, Deus nos faz um convite: seja zeloso e arrependa-se. Quando eu li esse versículo, eu parei, ponderei e fui buscar em Cristo. Por que que ele diz: seja zeloso e arrependa-se? Por quê? O que eu tenho, a atitude que eu tenho que tomar em direção à vontade soberana de Deus para a minha vida está inserido dentro da excelência. Para mim ser zeloso, para mim ser disciplinado, para que eu possa obedecer, primeiro eu preciso me arrepender. Primeiro eu preciso reconhecer o meu estado, o meu primeiro estado. É por isso que ele diz: ser zeloso e arrependa-se. Porque minha atitude em direção à vontade de Deus para a minha vida
que é o arrependimento, faz parte do zelo. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que todo homem e toda mulher que toma uma atitude acertada diante de Deus são pessoas organizadas, são pessoas zelosas, são pessoas prudentes. Se eu não tenho zelo, se eu não me arrependo, eu preciso me consertar, eu preciso entender que para que eu possa estar inserido dentro de um propósito excelente de Deus, eu preciso primeiro usar de zelo, me arrepender, para que eu possa trilhar em sua direção. Abra sua Bíblia no livro de Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Meu Deus! Que coisa tremenda! Olha, veja aí, Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora isso aqui é tremendo, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. E qual é a bendita esperança? Ele continua: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, que Deus tremendo! Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Qual tem sido a sua dedicação? Qual tem sido sua maior ocupação? O tempo que você tem tirado com Deus, ele tem fluído na sua vida prática? Qual perfil de mulher que você se identifica? Qual perfil de homem que você se identifica? O que você tem aprendido com a graça de Deus? Então a primeira parte dessa mensagem é: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 1 Samuel capítulo 3, versículos 2 a 4. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. 1 Samuel capítulo 3, versículos do 2 ao 4. É possível você responder a um chamado sem conhecer quem está lhe chamando?
possível, sim. É possível. E tem mais. É perigoso. Se nós não nos cercarmos da palavra de Deus, se nós não buscarmos diligentemente as orientações na palavra de Deus, seremos levados por outras vozes. Claro que aqui se encontra um contexto totalmente diferenciado. É um contexto para o povo de Israel, a qual estava vivendo um tempo de apostasia, a qual o pecado estava implementado e reinando na época. E Deus vai usar esta situação para despertar o povo, para tratar o seu povo. Então temos que ter cuidado, porque é possível sim atendermos o chamado sem conhecermos a voz. De acordo com Joséfo, também conhecido como Flávio José, natural de Jerusalém, um sacerdote judeu de família aristocrática, ou seja, de família nobre, fariseu e pró-romano em termos políticos, Samuel tinha completado apenas 12 anos quando o Senhor falou com ele. E a palavra do Senhor era muito rara naquele tempo. É tanto que a raridade da revelação fazia das poucas ocorrências verdadeiras preciosidades. Quer ver um ponto relevante? A realidade mais básica é que Deus fala. Deus fala, igreja? Amém, igreja? Deus fala? Então, a realidade mais básica é que Deus fala. E Deus falou a Samuel. Uma das características mais notáveis nessa fala é que Deus fala ao povo, para o povo, para chamar o povo, para usar Samuel como instrumento, para disciplinar o povo. A fala de Deus tem um foco pessoal, não é um comentário moral ou um discurso filosófico. Mas quando é que traímos a palavra de Deus? É quando permitimos que uma linguagem exclusiva de religiosidade ou princípios morais de uma determinada parte assuma o lugar da fala pessoal de Deus. Mas como isso acontece na prática? É quando Deus está falando com você. É quando Deus se revela para você através da sua esposa. É quando Deus se revela para você através do seu cônjuge, do seu esposo. Mas você se encontra tão concentrado naquilo que você diz ser, que você deixa passar despercebido. Você se permite que uma linguagem exclusiva, cotidiana, domine o seu ser. E na realidade é Deus conduzindo você, tentando levar você para o jardim, para conversar com você, para ter uma intimidade maior com você. Então isso logo quer dizer que eu preciso lançar fora, todo tipo de religiosidade, toda voz que eu desconheço, e me apegar à voz do bom pastor. Mas pastor, como é que eu vou conhecer a voz de Deus? Você só conhece a voz de Deus
se você se relacionar com Deus. E você só pode se relacionar com Deus através da sua palavra, através da oração, através do seu tempo sozinho com Ele, através do jejum, através de quebrantamento, quando você mortifica a carne e busca Ele incessantemente. Aí sim, quando você o buscar de todo o coração, Ele se deixará ser achado por você. Samuel tinha sido resposta de oração da sua mãe. É tremendo. Samuel tinha sido a resposta de oração da sua mãe Ana. Havendo desmamado, levou consigo para devolvê-lo ao Senhor. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor por este menino. Orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 a 28. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. No entanto, havia um propósito no pedido de Ana, na resposta de Deus e no chamado de Samuel. Você entende? Porque o Evangelho não é sobre você. Você entende porque o Evangelho não é para você. Você entende que o Evangelho é tudo sobre Ele, é para Ele, é por Ele e é por meio dEle. Havia um propósito na oração de Ana, na resposta de Deus à oração de Ana, e um propósito no chamado da criança, que por sua vez chama-se Samuel. Ana ora, Ana clama, Ana se humilha. Não existia nenhuma perspectiva aos olhos naturais, esperança alguma havia para cessar a dor angustiante da alma de Ana. Não havia. Mas Ana orou. Havia um propósito. Deus responde à oração de Ana e Deus se revela ao chamado de Samuel. Mas me diga uma coisa: como é que nós queremos ver os nossos filhos transformados se nós não oramos, se nós não buscamos o propósito no coração de Deus? Hoje nós somos mais amigos do que pais, do que mães. Tratamos nossos filhos como amiguinhos, como amiguinhas. Esquecemos que os nossos filhos são herança do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Esquecemos que os nossos filhos, propriamente dito, não são nossos, são do Senhor. Queremos barganhar. E muitas vezes comprometemos os nossos filhos. Porque quando Deus começa a trabalhar, eu vou lá e meto a mão. Tiro do lugar onde Deus colocou. Deus começa a fazer. Eu coloco a mão e tiro de novo.
Aí eu pergunto para a amada igreja nesta noite, para você pensar, até quando você acha que Deus vai deixar isso impune? Ou você acha que Ele vai revogar a sua palavra por causa de você? Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha para cá, preste atenção. Ele vai chamar. A questão é: quem ele irá chamar? Há um chamado. Você sabe, você conhece o chamado dele para a sua vida. Você sabe que existe um chamado dele para a vida do seu filho, da sua filha. Só que você está fazendo de conta que não sabe. Aí você sabe. Você sabe que Deus não faz nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Deus não faz nada sem propósito. Só que você não deixa Deus cumprir o propósito dele. E você vai ver o preço que este sacerdote vai pagar. A resposta de Samuel foi incisiva, foi direta: eis-me aqui. Portanto, Samuel não sabia que era a voz do Deus Todo-Poderoso lhe chamando. Ele não sabia. Mas pastor, por que Samuel não sabia que era a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Em que momento Deus tem falado com você? Ou você tem dito que Deus tem falado com você, depois você tem dito que não foi Deus? Não, não foi Deus não. Foi quem? Se você disse que tinha sido Ele. Então qual foi o Deus que falou com você? Sabe por que isso acontece conosco? Porque muitas vezes somos precipitados em dizer que Deus falou comigo. Eu tenho certeza que Deus confirmou isso para mim. E na realidade, só você vai saber que foi Deus. Mas como é que eu posso dizer depois que não foi Deus? Você sabe a certeza que eu tenho? É que Deus não revoga a sua palavra. É que quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe uma mulher para uma missão específica, Ele não abre mão desse homem, Ele não abre mão dessa mulher. Amém? A segunda parte da mensagem: eis que eu vou fazer uma coisa. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 e 11. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Entenda bem, o menino Samuel estava dormindo perto da arca, onde do outro lado se encontrava o sacerdote Eli dormindo. Ele ouve uma voz lhe chamando. De pronto ele responde: eis-me aqui. O que foi que ele fez? Depois que ele responde: eis-me aqui, então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar.
Ele foi e se deitou. Se percebe a convicção de Samuel. Você percebe a convicção dele? Na fala do menino, a convicção: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli responde: eu não chamei você, vá se deitar. E ele foi e se deitou. Nem mesmo o profeta Eli percebe da primeira vez, nem da segunda vez, que Deus estava chamando o menino Samuel. Mas por que o profeta Eli não sabia que era Deus chamando o menino, já que não tinha sido ele? Podemos dizer, contextualizado, que a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram frequentes. E os dias do profeta Eli foram caracterizados por apostasia e falta de atividade profética. O que se parece isso? Qual a semelhança desse contexto? São os dias atuais, igreja. A semelhança dos dias atuais. Muita apostasia, falta de atividade profética. E o que nós estamos fazendo como igreja, o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Mas também temos conhecimento que o profeta Eli se encontrava cansado. Você se encontra cansado nesta noite? Quem se encontra cansado, levanta a mão. Só o Josué. Josué tem motivo demais para estar cansado, né? Então, também devemos levar em consideração que o profeta Eli se encontrava cansado. Porém, além de exausto, sua autoridade paternal se encontrava desgastada. Meu Deus, como a coisa começa a funilar, como a situação vai ficando cada vez mais grave, é um abismo chamando outro abismo. Ele se encontrava cansado, exausto, e a sua autoridade paternal estava desgastada. Como está a sua autoridade paternal? Anda desgastada ou anda fundamentada nos princípios elementares de Deus? Pensa sobre isso, porque a autoridade paternal do profeta Eli estava desgastada, e pela autoridade paternal dele se encontrar desgastada, todo o seu ministério profético estava em decadência. Todo o seu ministério profético estava comprometido. O que é que tem comprometido você? Em dado momento você não consegue fazer nada. A situação está aí diante dos seus olhos, mas você não consegue tomar uma decisão acertada. Você não consegue ser prudente e partir para cima e dizer: eu preciso fazer isso, porque isso é para o seu bem. Se eu não fizer hoje, você não vai chorar, mas amanhã quem vai chorar sou eu. Então por que a autoridade paternal de Eli estava desgastada? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beleal,
e não se importavam com o Senhor. O que é que caracteriza filhos de Belial? São homens ou mulheres desprezíveis e desavergonhados e desavergonhadas, que não têm nenhum pudor. Assim eram os filhos de Eli. Estamos em pleno século 21 e o que mais apreciamos são homens e mulheres desprezíveis e desavergonhadas, adolescentes totalmente incrédulos e afeiçoados à mentira e à desobediência aos pais. Esse é o retrato, esse é o contexto do século 21. Precisamos orar como Ana orou, precisamos clamar como Ana clamou, precisamos nos humilhar como Ana se humilhou. Qual era o costume daqueles sacerdotes, os filhos de Eli? Eles eram culpados de duplo pecado. Veja como é sério. Primeiro, em vez de tomar apenas a porção que lhe era devido, tiravam tudo o que o garfo apanhava. Mas como assim, pastor? Quando Israel vinha para o sacrifício, o que era que eles faziam? Eles pegavam o garfo deles e colocavam na panela, e tudo o que viesse era deles, o melhor. Tudo que o garfo apanhava pertencia a eles. Segundo, tomavam a sua parte antes que a gordura e o sangue fossem oferecidos ao Senhor. Meu Deus, tudo indica que os filhos de Eli não aceitavam convites familiares, mas queriam que os pedaços escolhidos fossem enviados aos seus lares, para se certificarem que receberiam esses pedaços melhores. Insistiam em que seus servos fossem buscá-los antes das ofertas serem feitas. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam a melhor parte para eles. Mas eles faziam pior. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazei estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será como árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Meu Deus, quem queria matar eles? Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor sobre todos os senhores. Por quê? Porque as suas obras eram abomináveis aos seus olhos, porque eles não ligavam para o Senhor, porque os seus corações não eram apegados ao Senhor. E você percebe nesse contexto do texto que nós acabamos de ler, que o seu pai, o profeta Elias, não tinha mais nenhuma autoridade sobre eles. Amados, entenda uma coisa: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz.
ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Primeiro ela corta aqui, ó. Depois ela vai cortar aí. Então não há escapatória para nenhum ser vivo na face da terra, porque a palavra de Deus se cumpre. Ele é amor, Ele é santo e Ele é justo. Então não adianta, aquilo que plantarmos, colheremos. E muitas vezes colheremos por antecipação. Por quê? Porque não deixamos Deus trabalhar. Não deixamos Deus fazer o que se é preciso fazer. Se eu não tenho coragem de fazer, se eu não me prontifico para fazer o que é papel meu para fazer, então pelo menos eu tenho que permitir, eu preciso permitir que Deus faça o que eu não tenho coragem de fazer. Poderíamos estar ministrando aqui sobre qualquer outra coisa. Poderíamos estar nesta noite aqui ministrando para você de como você ser bem-sucedido neste ano de 2022. Como você conseguir o sonho dos sonhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esta palavra Deus traz para o meu coração e para o seu coração. Não temos mais tempo de estar pregando balela. Não temos mais tempo de estar vivendo de faz de conta. Os tempos são maus. Se nós, que já fomos tirados, amados, nós somos tirados. Um dia nós não queríamos saber de Jesus, não. Um dia esse negócio de ser crente era caretice, era baboseira. Eu queria aproveitar a vida. Depois que eu viver bem muito, aí quem sabe eu vou ser crente. Você era assim, eu era assim, e a misericórdia dele me alcançou, alcançou você, nos alcançou, para trazer você hoje aqui e dizer para você que você precisa entender que Deus tem um chamado para a sua vida, que você não foi chamado por acaso, para que você possa se levantar. E se você não pode se levantar, peça a Ele, peça ajuda, mas se levante, não fique prostrado aonde você está. E muitas vezes estamos prostrados, sem poder se levantar, mas com o nariz lá em cima. Não temos humildade de dizer assim: eu preciso de ajuda, fracassei, perdi. Quando nós começarmos a reconhecer as nossas devidas fragilidades, aí sim, você pode abrir a boca e dizer: digo fraco, que eu sou forte. O Senhor é contigo, levanta-te. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que muitas vezes fazemos de conta que não sabemos dessa verdade. Aí sabe o que acontece? Deus decreta a sentença da casa de Eli. E eu te digo assim, diante de Deus nesta noite, eu estou trazendo uma admoestação. Deixe Deus fazer o que Ele
precisa fazer. Porque se você continuar metendo a mão, você vai pagar um alto preço. Muitas vezes nós precisamos deixar ir embora quem quer ir embora, porque retemos, usamos de subterfúgios para segurar, e a coisa se agrava, principalmente com os filhos. Foi decretada uma sentença de morte contra os filhos de Eli. Veja aí, 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tenirão ambos os ouvidos. Conclusão. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 e 9. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Porque Samuel não entendeu, não compreendeu que aquela voz que estava lhe chamando era o próprio Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Está vendo por que ele não conheceu? Qual o diferencial do contexto da vida de Samuel para o contexto da vida da igreja hoje? É porque o Senhor já se revelou à igreja. É porque o Senhor já revelou a sua palavra. A sua palavra se encarnou. O verbo se fez carne e habitou, tabernaculou comigo e com você. Não há subterfúgio, não há mais escapatória. Hoje você conhece a palavra. Hoje você comeu do pão, você bebeu do vinho, você se alimentou. Jesus transformou a sua vida. Jesus fez milagres e prodígios na sua família, e você se perdeu no caminho. Mas Ele disse para você nesta noite: eu disciplino a quem amo. Seja zeloso e arrependa-se. Agora ele se encontra diante de Deus. Samuel agora se encontra diante do Deus Todo-Poderoso, sendo chamado para realizar em Israel uma obra poderosa, a qual todo o que é ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus vai realizar uma coisa através da sua vida. Você sabia? Você crê? Amém? Deus vai realizar uma coisa através da sua vida. Sabe o que Ele diz para você nesta noite? Não tenha medo, não temas. Mas uma coisa eu peço a você nesta noite: finque bem as estacas, finque bem as estacas, estenda a corda para a direita e para a esquerda, porque eu irei alargar as tendas. Deus vai fazer uma coisa através da sua vida. Agora você precisa deixar Ele fazer, porque Ele diz para você nesta noite: não impeça, não impeça o chamado que eu tenho para sua vida.
Naquele dia, farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Está vendo aqui? Por que a sentença foi decretada? Porque os filhos de Eli, os filhos do profeta, trouxe maldição para a sua casa, e o seu pai não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. 1 Samuel capítulo 3, versículo 12 a 15. Agora eu queria que você ficasse de pé, continue com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler os versículos 16 e o versículo 18. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Eli disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor.